Bom dia, estamos mais um dia aqui no nosso podcast Duas e Deus e hoje vamos falar sobre um assunto importante que é a adoração e o louvor, que é uma coisa separadas, mas que elas se entrelaçam, né? Porque a adoração eu vejo muito que é um preparar no nosso coração, para o nosso espírito. Porque quando adoramos ou louvamos, né? Eu acho que quando louvamos, aí eu acho que entra a adoração. Porque o louvor querendo ou não, entra a musicalidade, entra aquela coisa, mas quando adoramos ali, ela vai se entrelaçando as duas juntas, né? Então o louvor, eu acho que é preparar o nosso espírito, o quebrantamento do nosso espírito para ali a gente adorar ali verdadeiramente o Senhor. O louvor, ele está... Boa tarde! O louvor, ele está dentro da oração. Ele complementa é exatamente isso que você explicou. A adoração é a gente reconhecer, é adorar a Deus com tudo que temos. E o louvor é uma forma da gente exaltar o que Ele tem nos feito. E é interessante que na Bíblia a gente tem algumas passagens, né, onde Davi ali, ele louvava o Senhor com harpas, e ali o rei Saul, ali tinha ali os demônios que quando ele tocava, ele louvava a Deus, a gente vê o poder da oração não, do louvor, né? Que o louvor, ele quebra correntes, assim também como ali Paulo e Silas na cadeia, que eles estavam orando e louvando ao Senhor, e ali as cadeias, ali as correntes se quebraram. Então a gente acha que o louvor é somente uma música, é um cantar, mas não, é tudo um preparar, é um quebrantamento. E é tão gostoso você poder louvar ao Senhor, né? Muitas pessoas vê o louvor somente pela musicalidade, mas a gente sabe que é muito mais além do que isso, né? É, porque o louvor é quando realmente a gente consegue se entregar, a gente consegue se rasgar, é viver o momento, né? É a gente conseguir agradecer a Deus. Por isso, e a musicalidade, ela é uma forma tão fantástica para o ser humano, que ela mexe até com a nossa parte de neurociência, né? A gente, quando ouve uma música, a gente começa a cantarolar, até a tristeza salta de alegria nesse momento, né? Essa é a essência do louvor, é a gente adorar. O adorar é a gente descobrir quem a gente é em Deus, é a gente se rasgar, é a gente se prostrar a Deus. E muitas pessoas acham que pega assim, é só uma musiquinha, mas o louvor é você também profetizar, Exatamente. É você plantar as sementinhas, a gente tem falado muito sobre plantar sementinhas, e aquilo quando a gente louva, quando a gente fala pelos nossos lábios, a gente também profetiza. Então o louvor também é um ato profético que você também está fazendo ali, né? É uma arma espiritual também que a gente tem, né? Quando a gente louva, a gente rompe as cadeias, a gente consegue se entregar naquele momento, a gente consegue naquele momento estar mais próximo de Deus. O louvor diz muito sobre a adoração. É realmente você olhar para o Senhor e você olhar Ele como um todo. Porque quando a gente adora uma pessoa, a gente se inspira naquela pessoa. Então, o adorar a Deus é sempre quando a gente entra na presença dele, a gente começar a admirá-lo por tudo que ele é. E a gente começa a admirá-lo e esse tipo de coisa nos faz cada dia mais diferente, nos faz mudar a nossa essência. Porque quando você adora algo, você quer realmente ser mais parecido com aquilo. Você começa a querer se identifica com aquilo, né? Sim. Então você acaba querendo ou não, aquela coisa, sempre quando a gente caminha junto com a mesma pessoa, a gente acaba mostrando as mesmas atitudes, Sim. as mesmas coisas, e a adoração leva a gente a fazer isso, né? A adoração, o louvor vai nos transformando, vai nos moldando, né? Tanto na alegria, né? Tem um louvor que é muito bonito, que em qualquer momento, né, a gente deve o nosso louvor, né? Tá sofrendo, louve, tá chorando, louve. Então, isso é bonito, porque a gente vê
que independente da situação, o Senhor, Ele está conosco, Ele está presente, Ele está junto conosco, passando por esses momentos. Sim. E é nisso, nessa adoração, nesse louvor, que nos dá força para continuar. E é bonito ver isso, né? Que a gente consegue, mesmo nas dificuldades, porque muitas pessoas que estão no mundo, quando estão, por exemplo, no sofrimento, elas não conseguem nem curvar, elas não conseguem nem falar nada, só cai Sim. em depressão e aquela angústia vai tomando conta, a ansiedade toma conta. E quando a gente está nesses momentos de angústia, quando a gente começa a louvar, começa a se abrir ali o coração, você vê que começa a fluir, o Espírito Santo Sim. vai nos tomando, vai nos moldando, né? O adorar a Deus, Deus, quando Ele fez o ser humano, Ele nos fez para adorar. Todo ser humano, ele sente a necessidade de adorar algo. Por isso que quando Moisés estava ali no monte, enquanto ele estava ali naqueles 40 dias, as pessoas lá embaixo, quando ele desceu, o que ele viu? Um bezerro de ouro. Por quê? Porque as pessoas têm essa necessidade de adorar algo. Mesmo que os ateus, eles acreditam em algo, eles adoram algo. Então, isso já é do ser humano, essa parte de adoração. Então, Deus gosta, Deus se agrada que a gente adore Ele. E adorar a Deus vai além só do louvor. Adorar a Deus é adorar Ele com as nossas atitudes, com as nossas palavras, é a gente saber entrar e sair dos lugares, deixar a essência de Deus. Mostrar, né, que somos moldados, somos diferentes do mundo, né? Porque, infelizmente, hoje o que vemos é ao contrário. Tem pessoas que tinham meio que aversão a cristão porque eles não dão bons exemplos. E não é isso que o Senhor nos ensina. Quando a gente entra nesse mundo cristão, no mundo que a gente tem a presença do Senhor, tem essa transformação, tem essa mudança no interior. E é bonito ver que até os passarinhos cantam, né? Os passarinhos louvam o Senhor. E se for ver, todo mundo. A natureza louva o Senhor, né? A natureza louva a criação. E a adoração também tem a ver com os querubins. Eles adoram ao Senhor. A gente para analisar aquela passagem quando o diabo ele encontra ali Jesus e ele fala para ele assim: olha tudo que está ali embaixo. Se me prostrares e me adorares, eu te darei por direito tudo isso, né? Então, assim, ele veio dos céus, então ele sabe o que é uma verdadeira adoração. E ali ele nos entregou uma chave. O que é essa chave que ele nos entregou? A adoração, mas prostrar. Então, quando a gente adora de verdade, a gente prostra o nosso coração. Quando a gente adora de verdade, a gente reconhece, vai muito além de você só cantar bonito. O Senhor, ele não está querendo só um louvor bonito. Ele não vê a musicalidade, ele vê a intenção do nosso coração. Sim. Essas pessoas acham, ai, mas eu não canto bonito, ai, é feia a minha voz, né? Eu não gosto. Mas não é essa intenção que o Senhor vê do louvor, né? A gente acha que só aqueles irmãos ali que louvam bonito é que o Senhor recebe. E não é isso, né? Sim. O Senhor, ele vai muito mais além. Às vezes a nossa adoração mesmo é realmente também com nossas atitudes, com o nosso dia a dia. Não é só o cantar, né? Não é só o falar. É porque, como a gente está falando, quem tem fôlego, louve. Então, assim, realmente estar com o coração contrito, é realmente você entregar-se naquele momento. Tem muita gente que, às vezes, tá com o coração já prostrado para o Senhor, mas não consegue erguer as mãos, não consegue cantar, às vezes por alguma timidez, ou por algo, né? A gente não pode entrar nesse mérito, mas é maravilhoso quando realmente você consegue fazer os dois. Unir a adoração ao louvor, porque um complementa o outro. É um momento único, né? Tão gostoso a gente entrar na presença do Senhor ali, louvando, agradecendo, né? Tendo essa adoração. Sim. E é assim que deve começar o nosso dia, né? Até hoje eu estava vendo uma palavra, a mulher fala assim pro filho: como foi seu dia? A criança fala assim: foi normal. Aí ela falou: não aceito que vocês normalizem
o normal. O que é normal? Só o ato de você abrir os olhos. Você tem saúde, você tem ouvidos, você tem olhos, você tem uma casa, você tem uma família. Isso já deveria ser extraordinário para você. É verdade. Então, essas atitudes também são momentos de louvor e adoração a Deus, de você pegar e mostrar a grandeza de Deus. E quando a gente entra na presença de Deus, a gente tem que fazer isso, essa adoração. Porque eu falo que quando a gente entra na presença de Deus, só da gente adorar, de louvar o Senhor, já seria o suficiente. Não tinha a gente pedir para Ele. É né? verdade. A gente não é nem merecedores disso tudo, né? Porque por tudo que o Senhor faz, pelas nossas vidas, eu acho pouco ainda o que a gente retribui para o Senhor, É né? verdade. Então eu falo assim, que todos os momentos que a gente tem a oportunidade, a gente deve entrar em oração, deve louvar, adorar ao Senhor, porque as pessoas acham que esses momentos é só quando sobra tempo. É. A nossa rotina já é resposta de oração de muita gente, né? O nosso respirar é maravilhoso. A gente acabou de passar a recente 4 anos atrás por um Covid, quantas pessoas faleceram por falta de ar. E assim, é algo que a gente tem todos os dias, mas hoje em dia a gente não para agradecer mais, a gente esqueceu de tudo que a gente passou lá atrás, o tempo que a gente não podia congregar junto, que a gente não podia estar próximos. Então, isso, nessa época de pandemia, fazia a gente refletir o quão era precioso essa comunhão, o quão era precioso a gente poder ligar para a pessoa e falar, você tá bem? Sim, eu estou bem. O quanto a gente comemorou quando a gente passou por essa fase mesmo de Covid. Eu mesmo perdi a minha mãe por Covid. Então eu posso te dizer assim, o Covid me marcou de uma forma diferente. Mas nem por isso, pelo fato de eu ter perdido a minha mãe, eu deixei de louvar ao Senhor. Louvo pelo tempo que estive junto com ela, louvo por tudo que ela me ensinou, porque a gente não precisa ficar olhando para o que falta, o que nos falta. A gente tem que agradecer pelo período também que a gente teve com aquela pessoa. O luto, ele é muito triste, só que quando realmente um coração está grato, um coração está na parte de adoração, a gente começa a ver por um outro lado, por uma outra perspectiva, e a gente começa a olhar o quanto o Senhor nos ama, o quanto Ele cuida de nós. O que Ele é nas nossas vidas. O que Ele é nas nossas vidas. Porque as pessoas acham que a adoração é só momentos de alegria, né? Exatamente. Porque o mundo traz a música, a musicalidade, é só o quê? Os momentos mais de alegria, que você tá ali, que você tá junto. E a gente sabe que quando a gente tá na presença de Deus, a gente louva assim com a igreja, com os irmãos, tudo, mas a gente louva de forma pro Senhor, que é tão gostoso, é um momento tão único, que eu falo que é onde o Senhor fala com a gente, é onde o Senhor toca na gente, e a gente vê esse cuidado, né? E a gente consegue alcançar outras pessoas quando a gente está feliz, quando a gente está alegre. A gente está passando por um momento de Copa, a gente vê isso, né? Quando faz um gol ali, todo mundo grita, se abraça a pessoa que está do seu lado, que às vezes você não tem nem intimidade. Mas isso também é uma forma de você mostrar que você está feliz. É a mesma coisa quando, não deveria ser, mas é a mesma coisa quando a gente entra na presença do Senhor. A gente também sente essa felicidade, a gente sente essa vontade de pular, a gente sente essa necessidade de mostrar para Ele que a gente está ali. Mas além de só louvarmos em palavras, temos que louvar com as nossas atitudes e com o nosso coração. E tudo isso, Ele faz a nossa vida cristã, ela se basear em louvor, adoração e oração, em transformação, que eu acho que é isso que é importante refrisar bastante, né? Que as pessoas acham que somente o louvor vai edificar. Tem gente que acha que, eu vou na igreja, eu só louvo, tá tudo bem, não preciso de mais nada. Tem outros que não. Não, só vou ler a palavra, e eu não vou falar nada, eu não vou louvar. Mas tudo isso, eu creio que é tudo um propósito, é tudo um quebrantamento, é tudo uma transformação na nossa vida.
A gente, muitas vezes, a gente chega na igreja, a gente fala, não, hoje eu só vou na palavra, hoje não vai dar tempo do louvor. Mas a palavra é para a gente conhecer sobre o Senhor, conhecer sobre a história do Senhor. A palavra, ela também transforma, e o louvor é um complemento. Então, uma complementa a outra. Quanto mais a gente ouve do Senhor, mais a gente estuda a palavra, mais a gente o adora. Verdade. Porque mais a gente se prostra, mais a gente reconhece a grandeza dele. E a gente se quebranta no louvor, né? Eu falo que todas as passagens que tem no culto é um trabalhar. É que nem muitas pessoas, não vou na oração. Não, por que eu vou na oração? Eu oro em casa, é diferente. É diferente. Então, tem a parte da oração, tem a parte da oração, tem a parte do louvor, tem a parte do louvor, e tem a parte da palavra. Então, é tudo assim que tem um transformar, e todos eles é essencial para a nossa vida, para a nossa caminhada. Um vai complementando o outro, né? E aí quando a gente chega e fala, nossa, meu Deus, como essa palavra falou hoje comigo. Mas aí você já teve o louvor, você já se quebrantou, você já entendeu a grandeza do Senhor, você já reconheceu que Ele é o teu Salvador, que Ele é o teu Senhor. Então você já está com o coração aberto para receber a palavra. E até quando, por exemplo, estamos em casa mesmo, o louvor, ele também tem essa capacidade de chegar nos nossos corações e falar conosco. Quantas vezes estamos, às vezes, angustiados, e um louvor, ele toca no nosso coração, a gente sente a presença de Deus, né? E tudo isso, eu creio que é para honra e glória do Senhor, né? Que tudo que Ele nos deixou é um aprendizado, é um momento que a gente tem para adorar o Senhor, porque tudo isso a gente vê que é para Ele, esse momento, tanto ali do louvor, da adoração, é tudo para a gente se quebrantar e glorificar o nome dEle. Verdade, isso que a gente está fazendo aqui é uma forma de adoração. É uma forma de reconhecimento por tudo que Ele tem nos feito. É a gente conseguir, em palavras, em amizade, a gente começar a demonstrar para as outras pessoas o que Deus tem nos feito, né? Porque que nem a adoração, as pessoas vê só, assim, em questão de louvar. Não, atitudes, elas é essencial. Principalmente nas nossas atitudes. Tem que haver essa transformação. Não adianta a gente falar só da boca para fora que a gente é cristão, sendo que as nossas atitudes, a gente não deixa as nossas coisas serem moldadas. A gente não quer abrir mão. As pessoas, infelizmente, elas não querem abrir mão daquilo que elas gostam de fazer, mesmo sabendo que é errado. É verdade. E isso, eu acredito que aí ainda não teve o quebrantar. Porque o quebrantar verdadeiro é quando a gente permite que o Espírito Santo ele vem e nos transforme. E aí sim, tem esse poder de poder nos transformar e a gente verdadeiramente adorar ao Senhor, louvar ao Senhor. Ainda não encontrou o intuito, né, da adoração. Porque realmente quando você o adora, que realmente você se dispõe de tudo e fala, Deus, realmente eu reconheço que você é o meu Criador. Eu reconheço que tudo vem de ti, que tudo é para ti. Aí nesse momento ele começa a falar, opa, meu filho abriu o espaço que eu precisava. E meu filho está me adorando em espírito e em verdade. E essa é a verdadeira adoração. Porque se a gente for ver, a gente fala, às vezes, por coleguismo, eu te adoro, eu gosto de você. Mas é muito da boca para fora. É muito assim, sabe? É naquela coisa da emoção, do dia a dia você fala pela emoção. Você não fala verdadeiramente ali, naquela coisa do seu coração. Mas ali quando a gente fala que a gente adora o Senhor, ali a gente está realmente abrindo o nosso coração e dando espaço realmente para o Senhor trabalhar sobre as nossas vidas. O Senhor não divide a honra, né, Cris? Não. A honra é toda dele. É o que ele fala, adorarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Então a gente não pode deixar de querer fazer com que tenha essa divisão, né, na nossa vida. Então, se a gente fala que adora o Senhor, a gente tem que permitir, então, que o Senhor ele venha, então, sobre a nossa vida. E não adorar dois deuses, querendo ou não, quando a gente fica um pé aqui e o outro no mundo, querendo fazer as coisas do mundo, mesmo a gente sabendo que é errado para o Senhor, ali você está adorando dois deuses. Sim,
Verdade. E quando Deus pediu o Isaac, né? Deus, ele sabia onde estava o coração dele. E Deus queria realmente ver e testar naquele momento se o coração ele estava totalmente voltado para Deus. Quando Deus te pede algo, ele não quer o seu algo. Ele quer te dar um algo melhor. Então, mas a gente sempre acha que, ai meu Deus, mas eu vou ter que abrir mão disso. Porque a gente esquece da grandeza do Senhor. Porque o Senhor, ele sabe onde vai. Onde está o nosso Mas a coração. gente vai viver, aí que a gente reconhece. Sim. Onde verdadeiramente está o nosso coração. Sim. Porque quando o Senhor pede algo, ele não precisa disso. Não. Ele não precisa daquilo. Mostrar que ele é Deus. Ele já é Deus, independente do que aconteça. Sim. E quando ele faz isso, é pra gente reconhecer em nós mesmos o que o Senhor é para a nossa vida. Sim. E onde estamos alicerçando. Então, não. Então, ali, quando a gente vê realmente que fala, não, é para o Senhor, então minha adoração, meu louvor tem que ser dado a Ele. Não adianta eu pegar e falar assim, minha adoração é para cá, enquanto eu tô ali no mundo, cantando outras músicas, fazendo outras atitudes. Ali você não está louvando, você não está engrandecendo o nome de Deus. Muito pelo contrário. Muitas das vezes você está envergonhando ali as pessoas que estiver ali, porque a gente é um exemplo, a gente reflete o que a gente vive. Sim. Quando a gente se apresenta como cristão, a gente tem que refletir quem? A Cristo. E quando as pessoas falam assim, eu sou cristão, mas representa o mundo, as pessoas olham e falam assim, assim? Não, eu prefiro ser ninguém, não acreditar em nada, porque eu olho para você e eu acredito que às vezes eu sou muito melhor do que essas atitudes que você está tomando. Adorar com as nossas atitudes, né? E adorar com as nossas atitudes, tudo que a gente adora, a gente imita. Sim. Então, se a gente adora ao Senhor, a gente começa a imitar o que Ele nos ensinou, né? A gente começa a ler a nossa Bíblia, a gente começa a ver isso como um manual de instrução, a gente fala, opa, eu quero ser como Cristo. Quando a gente quer imitar uma pessoa, a gente quer saber mais sobre a pessoa. Sim. Então, quanto mais a gente sabe de Cristo, mais Cristo nos transforma. E a palavra nos transforma. Porque Ele deixou essa palavra para que a gente viesse ser transformado. Sim. Ele é o nosso mentor, que é aquela coisa que Ele vai nos ensinando. Sim. Mas para isso a gente precisa aprender a ver aonde está o nosso coração. Sim. É isso que a gente quer, é adorar ao Senhor. Então, que a gente possa, então, cada dia o quê? Reconhecer que o Senhor é o centro das nossas vidas, que a nossa adoração, o nosso louvor venha a ser para a honra e glória do Senhor. Que não venha a ser para insuflar o nosso ego, porque infelizmente tem louvores que vêm para insuflar o ego da pessoa. É verdade. Que aí só fala de, Deus vai me honrar, aquelas pessoas elas vão ver. Não, Deus ele nos honra. Independente. Eu acredito, os propósitos do Senhor, eles vão se cumprir na sua vida. Sim. Se ele fez uma promessa, é como o Mário Ortiz, eu dou risada, que às vezes ele fala assim, se Deus deu essa promessa, ele que se vire. Ele vai fazer, não se preocupa. Eu falo assim, é verdade. Quando o Senhor já é pra ele, né? Fala assim, não sei como você vai fazer. Se o Senhor prometeu, então, amém. Mas é isso, o Senhor, ele não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. Então ele não vai falar, não, ele não é birrento, ele não vai, entendeu? Então, se ele prometeu, é algo que vai acontecer, independente do que aconteça. É uma promessa que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Então, a gente sabe que essa adoração venha ser para Ele, que venha ser para glorificar o nome dEle, amém. Que venha cada dia mais ser com esse quebrantamento do nosso coração, que jamais a gente venha tentar deixar com que o nosso coração venha se endurecer, né? Não fechar o coração, né? Sempre quando estiver triste, louvar, adorar. Orar também é uma forma de adoração, é uma forma de... Tudo que te aproxima para Deus é adorar. Eu falo, independente da situação, tá chorando, louve, tá sofrendo, louve, tá precisando, louve, tá... Qualquer situação, a gente louva o Senhor, agradece ao Senhor. Porque tudo isso que a gente passa na nossa vida
é tudo por honra e glória dele, é tudo um aprendizado, é tudo uma... São coisas que o Senhor quer nos mostrar, nos transformar. E que venhamos todos os dias reconhecer que o Senhor é o nosso Senhor. Que tudo é passageiro, né, Cris? E a gente acha que vai ser eterno esse sofrimento e às vezes a gente se cala. E às vezes, em vez da gente ficar com raiva do outro, às vezes a gente deixa de louvar ao Senhor. Mas independente das nossas questões, Ele merece a nossa adoração. Ele merece. Sim. Porque eu falo, ele é lindo, né? Jesus fala que como Jesus é lindo. É verdade. Ele é o centro de tudo, né? E ele é tão maravilhoso, tão lindo, que ele nos escolheu e nos deu a oportunidade para adorarmos. Se a gente tem essa oportunidade, então, que cada dia mais possamos, então, a louvar, agradecer, adorar ao Senhor, porque Ele é digno de em espírito e em verdade. Verdade. Amém. Amém. Então a gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado desse nosso pequeno encontro, né? E a gente espera você até semana que vem. Tchau!